Muito boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E estamos aí mais uma vez com um material para que a gente possa estar compartilhando evolução e desenvolvimento. E simultaneamente a gente está fazendo essa live no Instagram, Facebook, depois estará indo para o canal de YouTube. Tá? Eu fico muito feliz da presença de todas as pessoas que estarão aqui comigo nesse compartilhar, na live mesmo, e depois também que poderão assistir. Então compartilhe sempre evolução, compartilhe felicidade, positividade nas suas redes sociais, porque a rede social tem muito a dizer sobre nós, sobre os nossos aspectos mais íntimos. E eu estou aqui então para a gente poder falar um pouco sobre como curar todos os nossos conflitos internos. Talvez essa seja uma busca da maior parte das pessoas. Eu não quis dizer que todas, mas eu acredito que a maior parte das pessoas busca realmente curar os seus conflitos internos. Mas o que são esses conflitos internos? Primeiro a gente tem que poder entender o que são os conflitos internos. Os nossos conflitos internos são aquilo que geram nas nossas vidas ansiedade, depressão, doenças crônicas e vazio emocional. Talvez você aí do outro lado esteja passando por alguma dessas situações. Eu posso dizer que eu já passei por todas as situações e com certeza foram extremamente importantes para que eu pudesse aprender sobre mim, sobre as minhas capacidades e melhor ainda, sobre como todos nós temos acesso a esse poder incrível de curar a nós mesmos. O tópico de hoje é como curar todos os nossos conflitos, sejam internos, porque os conflitos eles basicamente são internos e são projetados no nível do externo. E para isso eu quero dizer que uma questão muito importante que nós temos que começar a pensar é de que os nossos conflitos internos, eles são naturais. Todos têm conflitos internos. Eu tenho os meus conflitos internos, você tem os seus conflitos internos. Não existe uma pessoa, um ser humano que não tenha conflitos internos. Então, começar a entender de que existe muitas semelhanças entre nós é um patamar bem inteligente para que a gente possa curar os nossos conflitos. Então, os conflitos eles são gerados por diversos fatores. Eu elenquei alguns para que a gente possa estar falando hoje nessa live, e esses fatores para mim eles foram muito importantes na minha transformação, e estão sendo, porque a transformação ela é contínua, né? Mas no início da minha transformação isso foi bastante importante. Eu elenquei o seguinte: ponto de vista, medos subconscientes, crenças e valores, propósito e significado, e como nós aplicamos tudo isso na vida pessoal e na vida profissional. É claro que entender a nós mesmos é um princípio de tudo, mas como nós podemos aplicar também isso na nossa vida, se torna bastante importante de a gente poder ficar sabendo, né? Acredito que você queira também saber como nós podemos aplicar isso na vida. Ponto de vista. Bom, vamos aí falar um pouco da história do ser humano. Uma história linda, o ser humano é magnífico, tem muito poder. Muitas vezes não acreditam no seu poder e geralmente o que nos é passado são circunstâncias de crenças e valores em que a gente deixa de acreditar no nosso poder. E aí a coisa piora, aí os problemas eles tomam conta da nossa vida. Então, o nosso ponto de vista, ele é uma consequência. Consequência do quê? De toda a nossa história. É consequência desde o momento em que nós estamos sendo gerados a nível uterino. É verdade. Então a gestação, ela já traz muitas influências psicossomáticas para a criança, em detrimento da conexão que se tem com a mãe. E é importante a gente poder coletar essas informações de como foi a nossa gestação, de como a nossa mãe estava no momento em que estava gerando a nós. E um segundo momento de extrema importância para que a gente possa compreender as habilidades que nós desenvolvemos e a nossa própria identidade é o momento da primeira infância. Então nós trazemos vários tipos de crenças da primeira infância, vários tipos de anseios, de limitações, de desejo, de necessidades. O estado da infância é um estado de criar buscas, criar necessidades. E nós criamos daí a partir disso, construímos o adulto que nós vamos ser nas nossas vidas. E é muito importante dizer que o entendimento do nosso passado emocional, ele é o segredo para que nós possamos entender a nossa mente, né? Que é a primeira etapa, é o estado da mente. Entender a nossa mente, porque a nossa mente, ela é
ela busca necessidades através dos nossos padrões emocionais, busca sanar aquilo que está no subconsciente. Então, a motivação ou desmotivação que os nossos pais eles acabaram dando para nós vai influenciar nos nossos comportamentos. Eu quero dizer para você que, óbvio, que os nossos pais deram o melhor deles e com certeza eles também projetaram em nós um pouco da infância que eles tiveram. É por isso que esses elementos emocionais, eles são chamados também de transgeracionais. Eles vêm de uma geração a outra até chegar em nós aqui. E a partir de nós podemos ou não estar levando esses movimentos emocionais para os nossos filhos, para as próximas gerações. Quanto mais a gente conhece desses elementos emocionais, mais nós causamos um impacto na modificação deles. Então, por isso, o autoconhecimento ele se torna imprescindível, né, para todos nós. Então, a nossa história de vida, ela é importante porque ela criou o ator que nós somos como adulto. E na história de vida, prevalece sempre as vontades que nós temos e acabam sendo armazenadas de forma subconsciente. Já se sabe, isso na psicologia tradicional, de que as maiores vontades ou os maiores anseios ou as questões que impactaram profundamente a nossa vida emocional, elas geralmente são guardadas no nível do subconsciente. A mente ela é muito inteligente em entender que tudo aquilo que é mais antigo fica no subconsciente, para que a partir desse mais antigo se pré-estabeleça novas formas de agir no ambiente e novos pontos de vistas. Então, quando nós queremos ir para o passado, o objetivo é encontrar a origem do nosso ponto de vista, a origem do que para nós é certo e errado, a origem do que para nós são valores. Isso tudo está no estado mental, que é um estado emocional. E é a primeira instância para que nós possamos curar os nossos conflitos. Mas aí eu quero falar para você uma coisa bastante importante. Muitas pessoas acabam realizando muitos processos em inteligência emocional e com certeza é extremamente importante como uma primeira etapa e não como a última etapa. E eu vou mostrar para você que o que eu estou falando é realmente uma coisa que acontece. A inteligência emocional, ela é a forma de compreender os elementos emocionais e nós temos que levar em conta a infância. Então, muitas vezes, a gente não leva em conta a nossa infância. Nós pensamos que o que é passado é passado. Tem até um ditado que muitos de nós acabam falando, que quem vive de passado é museu. Mas eu vou falar para você, e eu tive que acreditar nisso também, de que a nossa vida é baseada no passado e a nossa mente se abastece do passado. Então, talvez nós sejamos uma forma de ser um museu também. E a partir desses elementos do passado, nós construímos as nossas habilidades. E o incrível é que para nós aprendermos, nós precisamos do medo. Então o medo não é uma coisa que eu posso ter ou que eu não quero ter. Muitas vezes a gente acaba ouvindo, né, de pessoas que falam para nós, você não pode ter medo. E claro que o intuito ele é bem positivo, mas eu vou te falar que o medo ele é necessário. O medo é necessário para a aprendizagem. É no medo que nós criamos alternativas de repetir padrões ou ter aversão a padrões, que são basicamente as duas formas com que a nossa mente ela estabelece os padrões de aprendizagem desde a nossa infância. Então lá, quando nós éramos criança, nós começamos a refletir, a nossa mente começou a criar componentes de repetição ou componentes de aversão em detrimento de alguma experiência, sempre baseado nos pilares da nossa vida, que são pai e mãe ou criadores. Aí você pode estar se perguntando por que o pai e a mãe são tão importantes na vida de uma pessoa. Na realidade, não é da vida de uma pessoa, é na vida de qualquer mamífero. O pai e a mãe são estereótipos de buscas de comportamentos, né? O que eu quero dizer com isso? Eles são a base de uma forma de eu poder entender o que é um homem e uma mulher, o que é uma relação entre um homem e uma mulher e o que eles estão fazendo, porque para a nossa mente, os pais eles já sobreviveram até o momento de dar a luz, né, para nós. Então, a nossa mente ela busca assimilar esse conhecimento dessa geração anterior para que nós possamos sobreviver. E o incrível é que ela não pede licença para isso acontecer, ela faz de uma forma instintiva. Por isso que estudar a questão de pai e mãe nas nossas vidas e na vida de qualquer mamífero é imprescindível, porque a mente ela vai buscar assimilar esses comportamentos para construir a nossa identidade. Aí está a resposta para você. E aí nós vamos para os medos, né? Então, a maior parte dos medos que nós temos, eles não são conscientes, são medos subconscientes. Por que são subconscientes? Porque a mente, ela coloca no nível subconsciente tudo aquilo que é muito pesado para nós,
tudo aquilo que talvez a gente não conseguiria trabalhar, tudo aquilo que emocionalmente pode ser uma coisa muito frustrante, ou pode ser uma coisa não aceita pela sociedade, ou pelos nossos pais, ou pelos nossos amigos. Nós colocamos tudo isso a nível do subconsciente, por um efeito de autopreservação, de nos preservar. Qual que é o impacto disso? O impacto é que os comportamentos no nível subconsciente, eles vão influenciar no nosso nível consciente, porque sempre existe uma escala de baixo para cima. E o incrível é que quanto mais estressados nós ficamos, ou mais ansiosos, mais reativos nós nos tornamos. E o que acontece é que o produto do subconsciente, de uma forma mais rápida, vem à tona, sem a gente perceber. Isso acontece porque nós acabamos perdendo níveis de criatividade que estão extremamente importantes para a gente poder entender se a nossa ação ela é coerente ou se ela não é. E nós acabamos não percebendo isso nos momentos de estresse, onde os nossos movimentos de ação são mais reativos. E o produto de tudo isso é o que está borbulhando no nosso subconsciente. Então, as crenças subconscientes são naturais, de todos nós. Eu tenho, você tem, nós temos várias. E nós fomos acumulando isso por um efeito de aprendizagem mesmo. A questão importante é a gente poder compreender quais crenças trazem limitadores profundos na nossa vida. Por que disso? Eu, você e todas as pessoas provavelmente têm metas e têm também objetivos na vida. Sejam metas e objetivos na vida pessoal ou metas e objetivos na vida profissional. Isso é uma coisa bem natural de todos nós. As metas e objetivos, elas necessariamente vão ser baseadas caso nós não tenhamos conhecimento sobre os nossos padrões emocionais, nos nossos vícios emocionais e nos nossos medos subconscientes. Eu te dar um exemplo de um caso que é bem comum de acontecer. Vamos imaginar que você, do outro lado, seja uma pessoa extremamente comprometida na sua função, na sua carreira profissional. E você pode se definir hoje como uma pessoa comprometida, uma pessoa guerreira, uma pessoa que consegue aprender de uma forma rápida. E tudo isso são características que te ajudam hoje. Mas eu quero te perguntar o seguinte, de onde elas surgiram? Você pode olhar para trás, porque a resposta está sempre na experiência do passado, e você pode perceber o seguinte, olha, o meu pai, ele não foi uma pessoa que, no meu ponto de vista, se comprometeu. A minha mãe também não foi uma pessoa. Na realidade, nós sofremos muito problemas financeiros e problemas materiais na nossa vida. E eu criei a vontade de eu poder ter uma vida diferente. Então perceba que o medo de eu ter aquela vida fez com que eu criasse habilidades diferentes. Veja como o medo é importante no impulsionamento da construção de habilidades que fazem você se retirar ou se distanciar de uma vida que você não quer mais viver. Mas vamos pegar um outro ponto de vista. Vamos imaginar que na vida que você teve sim pais que foram comprometidos com o trabalho, que foram comprometidos com a sustentação da família. E aí você vai falar, olha, eu sou assim porque o meu pai é assim, ou ele foi assim, ou a minha mãe foi assim. Também pode acontecer esse tipo de situação nas nossas vidas. Legal, mas o que me incentiva realmente a eu poder também ser uma pessoa comprometida, parecida com os meus pais, é o medo de eu não fazer com que eles estejam, uma palavra para eu poder dizer, cientes de que eu estou trilhando um caminho que eles imaginavam que eu deveria trilhar. Então eu estou novamente usando medo para que eu possa criar uma situação de repetição de padrões, diferente da anterior, que era no movimento de aversão. Veja que o medo ele é imprescindível na nossa vida, viu só? A questão é que quando nós não reconhecemos esses medos, eles acabam criando vários problemas no dia a dia. E eles interagem com as nossas metas e objetivos que nós temos, né? E todos nós, como eu havia falado, temos metas e objetivos. Então, quando nós olhamos para os medos que são subconscientes, ou quando nós olhamos para as nossas características e queremos entender sobre os medos que criaram elas, porque necessariamente tem que haver medo para a criação da aprendizagem, nós começamos a entender que talvez essas características podem estar limitando alguma coisa nas nossas vidas e criando conflitos. Eu vou te dar um outro exemplo que vai ficar mais fácil. Então vamos imaginar que você conquistou toda a vida financeira, a estabilidade financeira que você buscava. E vamos imaginar que você também conquistou a estabilidade material que você tanto buscou durante toda a sua vida. Mas você está sofrendo de ansiedade, depressão, doenças. Você está sofrendo de um vazio emocional. Bom,
Se você estivesse em um caminho de sustentabilidade, de plenitude, de saúde, talvez você não estivesse passando por isso. Dá para entender? Então tem alguma coisa errada nesse caminho. Geralmente, a falta de conhecimento sobre os vícios emocionais que são oriundos da nossa experiência de vida fortalece os nossos medos internos. E qualquer coisinha que aconteça na nossa vida, ela vai fazer com que nós estejamos em uma tensão muito grande que gera estresse na vida. Qual é a tensão? A tensão ela é oriunda basicamente do medo. Nessa situação anterior que eu acabei falando para você, nós podemos dizer que essa pessoa que teve a experiência onde a família tinha falta de abundância financeira e material e tiveram vários problemas, no momento em que ela vai ser uma pessoa que vai querer planejar muito a sua vida, tá? Nesse estereótipo de experiência. Planejando muito a sua vida, ela vai fortalecer demasiadamente o seu ponto de vista, porque ela não sabe que existem esses medos e que eles compuseram a sua história. No momento em que algo fugir do controle dessa pessoa, ela vai estar num estado de tensão tão grande que vai prejudicar tanto a sua saúde quanto o risco de ela tomar uma decisão inadequada na sua vida pessoal ou profissional. Vejam agora. Pelo desconhecimento dos medos e da construção do comportamento dessa pessoa, ela pode ter muito mais riscos de poder cometer uma coisa que ela provavelmente não gostaria de cometer. Aí está o risco de nós não reconhecermos os nossos medos internos. Então, nós temos que entender o processo de aprendizagem que nós passamos para que os medos possam ser dissolvidos ou transformados em algum outro elemento emocional que depois eu vou falar para você como você vai poder fazer isso. Mas viu a importância de a gente poder estar entendendo que todos nós temos medos e os medos causam conflitos na nossa vida? E esses conflitos causam na minha mente, na sua mente e na mente de todas as pessoas. Então o conflito é uma parte da natureza da aprendizagem, da nossa realidade. A questão é como nós vamos ultrapassar ele. E para isso, nós podemos ter um entendimento de algumas ferramentas bastante importantes. Voltando aqui, então os medos, o ponto de vista, tudo isso que está no estado da mente foi criado acerca ou com base nas nossas crenças e valores. A mente, ela tem a capacidade de responder uma principal pergunta que é extremamente importante para a nossa vida do dia a dia. A pergunta é: em que eu creio? Porque a mente é baseada em condições de crenças, em condições de valores que são oriundas da nossa experiência de vida. Então a mente ela responde essa pergunta: em que eu creio? Eu creio que eu sou um cara comprometido, eu creio que eu tenho objetivos na minha vida profissional de expandir a minha empresa, eu creio que eu quero ter uma relação com essas características. São as nossas crenças e elas movem muito o nosso dia a dia. Você deve concordar comigo. Agora nós vamos para um segundo estado, é um estado de mente transcendente. Quando eu falo de transcendente é algo maior, mais amplo, e aí nós aplicamos a inteligência espiritual. Então veja, é um segundo estado, ele tem relação com o primeiro estado da mente ordinária, que no caso é a mente instintiva, animal, de um mamífero que busca território, que busca poder, e ele está sempre nessa busca de controle, para um estado transcendental. Então vamos entrar no estado transcendental e depois eu vou respondendo as perguntas que vocês podem vir a ter, tá bom? Você pode deixar aí a pergunta. Eu estou vendo aqui no Instagram o Maicon está falando. Obrigado, Maicon, por estar acompanhando todo o pessoal do Instagram. Obrigado pelo acompanhamento aqui da live, tá? Então, pessoal, nós entramos aí no estado de propósito e significado. Por que eu estou entrando nesse estado? Hoje os maiores problemas da nossa sociedade, eles foram o que eu citei: ansiedade, depressão, doenças crônicas, vazio interno, né? Um vazio emocional interno. E tudo isso quer dizer o quê? Que está faltando propósito na vida das pessoas. Elas conquistaram muito do que elas queriam e não estão encontrando sentido em tudo isso. Ou elas estão num caminho de conquistar e esse caminho está desgastando as pessoas de uma forma surpreendente e de uma forma a deteriorar a sua própria saúde física e psicológica. Bom, a inteligência emocional ela não responde essa pergunta que é a seguinte: o que eu sou? A inteligência emocional vai responder perguntas do estado da mente: em que eu acredito? Aí já vem a diferença entre inteligência emocional e inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela parte do princípio mais amplo de todos: o que eu sou. Aí eu pergunto para você aí do outro lado: o que você acha que você é?
Quem você acha que você é? Você pode estar falando que você é uma pessoa X, com idade Y e assim por diante. As nossas características. Essas características são impermanentes. Você é algo muito maior que isso. O que você é realmente? Veja, se nós estivermos respondendo essa pergunta apenas no estado da crença, nós vamos estar respondendo a pergunta no estado do que nós cremos. E o que nós cremos geralmente é condicionado, não vem de um estado criativo. Então, quando nós estamos questionando a mente sobre o que eu sou, nós vamos nos deparar e vamos enfrentar crenças e valores que talvez sejam bastante limitadores e estejam estruturando os maiores conflitos que você está vivendo na sua vida. Então, quem eu sou vem de um princípio profundo de espiritualidade. No meu ponto de vista, espiritualidade é a forma de eu entender basicamente qual é o sentido da própria evolução. Minha, da natureza, porque eu faço parte da natureza, e de todo o cosmos. Isso para mim é espiritualidade. Às vezes, quando a gente fala em espiritualidade, já é linkado muito a religiões. Religião e espiritualidade são duas coisas bem distintas. Então, nesse caso, espiritualidade quer dizer o entendimento do contexto. A inteligência emocional não responde o que é a realidade. O que nós somos frente à realidade. Quem nós somos realmente, além da condição da própria mente que tem a sua identidade. Isso nós não obtemos de resposta com a inteligência espiritual. É por isso que nós temos que entender que são degraus. Degraus. Primeiro nós agimos no instinto, nos estímulos, na reação. Depois nós buscamos entender isso, inteligência emocional, compreender, olhar para a história. E aí, muita gente para aqui. Não pare aí, tem mais um degrau, inteligência espiritual, sentido e propósito. Mas aqui nós vamos falar de uma forma bastante profunda. Não é só falar que nós precisamos de propósito e significado na nossa vida. E isso é espiritualidade. Tá, mas o que é espiritualidade? Poucas pessoas respondem o que é espiritualidade, ou o que é a realidade, ou quem eu sou, o que eu sou. Dificilmente as pessoas respondem isso. Por quê? Porque muitas vezes têm medo de responder. Eu estou aqui para responder para você, porque é importante você saber. Nós somos parte de um campo, chamado também de campo quântico. Esse campo quântico, deixa eu arrumar aqui. Esse campo quântico é um campo que na física e na física quântica é tido como o campo da forma principal do universo, ou da potência principal, ou da energia matriz, ou da energia motriz. Esse campo, ele pode ser chamado de muitas coisas. Você pode chamar ele de Deus, de Buda, de tudo que é. Aí vai muito das crenças de cada um. Mas o campo quântico, ele existe. E nós já temos vários estudos e várias pesquisas que falam sobre isso. Imagine você vendo esse campo quântico como um mar aberto. Um mar infinito, sem você poder entender onde esse mar vai chegar. E vamos imaginar que existem várias folhas em cima do mar. Folhas de árvores. Árvores distintas, diferentes. Imagine você que cada folha é uma pessoa. Você é uma folha. Você então tem a posição de viver a sua existência achando que é a folha, ou você pode viver a sua existência entendendo que você é a folha, mas que você está em cima da água. E quando você está em cima da água, você tem conexão com a água. Então você é a folha, mas você pode ser também todo o oceano que está conectado com você. Isso é o campo quântico. E quando nós entramos na inteligência espiritual, nós entramos em uma nova identidade. Saímos de uma identidade fragmentada, que é a identidade da mente, para uma identidade unificada, que é a identidade da mente transcendente. Então nós não vamos deixar de ser humanos, não vamos deixar de ser quem nós somos, não vamos deixar de ter os desejos que nós queremos, mas nós vamos viver tudo isso de uma forma totalmente nova. De uma forma a entender a complexidade e a simplicidade da vida humana. E aí está o grande segredo. Eu quero falar para você que para todos esses males que eu acabei citando, o que as pessoas estão indicando é meditação, alimentação, muitas coisas que nós acabamos entendendo bastante quando nós entramos em um processo de espiritualização da nossa mente. Então, eu acredito que está ficando claro para você, né? Que o propósito e significado não podem ser respondidos pela mente.
No entanto, eles precisam da mente para que nós tenhamos uma resposta. Imagina você de frente a uma ponte. Essa ponte te distancia da verdade, da sua essência, do que realmente você é. O que nós fazemos com a nossa vida é criar nessa ponte vários empecilhos, várias correntes que nos separam, nós, da travessia dessa ponte e para chegar no outro lado. O que nós temos que entender é que precisamos compreender e dar valor às nossas mentes para que aos poucos nós consigamos estar arrebentando as correntes que nos afastam de nós e do nosso propósito e significado de existência. Quando nós retiramos as correntes, nós verificamos que é simples, porque não precisaria de tantas correntes. Mas no decorrer das nossas vidas, a nossa mente quis colocar muitas respostas, nós quisemos dar o nosso melhor aos nossos pais, nós queremos representar atores para ser aceitos na sociedade, nós criamos as correntes e não percebemos. Então está no momento de você perceber isso, está no momento de você arrebentar as suas correntes internas, as crenças e valores que te distanciam da real essência de propósito e significado na sua vida. Você aí do outro lado pode estar se perguntando o que seria, no ponto de vista do Araci, propósito e significado. Para mim é muito simples. Propósito quer dizer o seguinte: nós estamos aqui para aprender com as nossas mentes a acessar um poder ilimitado que já existe dentro de nós. Esse poder pode ser chamado de várias coisas, como eu havia falado. O Deus interno, a energia motriz, o campo quântico. Não importa a crença que você está usando para poder definir o que eu estou te falando. O que eu quero te dizer é que a resposta está dentro de você, mas você tem que ter a chave para poder acessar. Senão você vai acabar tentando e não conseguindo. E é aí que nós causamos os nossos conflitos. No estado da mente, naturalmente, está o estado do conflito. E hoje, como a realidade ela nos toma muita atenção, o foco, tudo eu quero olhar para o externo para poder produzir ou sanar uma necessidade, eu esqueço de que tudo está dentro do interno, as respostas estão no interno, as minhas dúvidas estão no interno, as minhas necessidades, os meus anseios, as minhas frustrações estão no interno. É o momento de você questionar tudo o que está acontecendo na sua vida e poder olhar para dentro de você. Poder olhar para as verdadeiras características que fazem você criador da sua realidade. Para finalizar, eu quero te falar que como você pode usar isso na vida pessoal ou na vida profissional. Basta você entender o seguinte: no momento em que você se vê como um aprendiz e aprende através da sua mente, está conectado com tudo o que existe, você vai perceber que o outro sempre vai ser uma parte de você mesmo. O seu colaborador, na vida pessoal, o seu namorado, a sua namorada, são buscas que nós projetamos na nossa realidade, buscando partes que são nossas. Nós buscamos nós nas pessoas. E na realidade, dentro da mente transcendente, a gente vai perceber que não existe uma desconexão real entre eu e você, entre você e eu e todas as outras coisas. Nós percebemos que existe uma interconexão em tudo e de que nós temos que fazer coisas com significado. Talvez o que você esteja fazendo hoje, o seu trabalho, não tenha realmente um propósito, não tenha um significado que faça você evoluir espiritualmente. E aí você vai quebrar padrões e você vai fazer novas escolhas. É aí que nós começamos a espiritualizar a nossa mente, porque nós vamos buscar significado em tudo, seja numa simples relação de amizade, seja numa relação amorosa, ou seja em uma relação com os meus colegas de trabalho, seja na minha empresa como proprietário, ou seja como professor, ou seja em qualquer profissão que nós podemos exercer. Nós vamos querer ter significado para poder estar fazendo aquilo, porque nós temos certeza do nosso propósito. Eu espero poder ter te contribuído de alguma forma, contribuído com a sua evolução. E eu também digo para você, se você quer compartilhar evolução, desenvolvimento com as pessoas da sua rede social, compartilhe esse vídeo, encha a sua vida de possibilidades e veja realmente o poder que você tem nas suas mãos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.